Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar o tapete retangular para o Dia das Mães. Essa aqui já é a quarta e última parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link aqui em cima e na descrição do vídeo. O meu tapete tem 70 cm de largura, 1,5 m de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Utilizei duas cores e foram 400 gramas da cor 3526, que é esse rosa mais claro, e 500 gramas da cor 6085, que é esse rosa mais escuro. Eu trabalhei aqui a técnica do fio conduzido com os pontos pipoca e vou mostrar no vídeo como deixar o avesso da peça certinho, sem aquele emaranhado de fios. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também o link para quem já é membro do canal fazer download do gráfico. Se você é membro, é só seguir as instruções e você consegue fazer o download sem custo adicional. Mas se você não é membro, não se preocupe, o passo a passo está super detalhado e se você encontrar alguma dificuldade, é só deixar um comentário que eu ajudo você a confeccionar o seu tapete também. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Eu finalizei a carreira de número 26 com ponto alto, então após esse ponto alto eu vou fazer uma corrente, não serve para finalizar a volta, só para dar a distância do primeiro ponto baixo, tá? Eu vou finalizar, na verdade, no primeiro ponto baixo. O primeiro ponto eu vou fazer na metade da carreira de ponto alto. Depois eu vou fazer um ponto baixo na divisão entre a carreira de ponto alto e a de ponto baixo. Depois, logo abaixo, olha, na divisão entre a carreira de ponto baixo e essa carreira de ponto alto. O próximo ponto na metade da carreira de ponto alto. Super fácil, olha só. O primeiro ponto baixo, então, na metade da carreira de ponto alto. O próximo ponto na divisão entre a carreira de ponto alto e a carreira de ponto baixo. Aqui. Sem apertar muito esse ponto, tá? Para não ficar repuxando o tapete. O próximo ponto na divisão entre a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto alto. Logo aqui, olha, logo abaixo do ponto baixo, eu faço o ponto. O próximo na metade da carreira de ponto alto. É sempre uma repetição, tá? Como nós temos uma carreira de ponto alto, outra de ponto baixo, olha, que é essa aqui que fica bem prensada, eu preciso fazer um ponto baixo na divisão do ponto baixo com o ponto alto e logo abaixo dele também, olha, tá? Para ficar certinho. Depois na metade da carreira de ponto alto. Na outra divisão aqui de carreira, do mesmo jeito, dois pontos baixos. Um no pé desse ponto alto, outro no alto desse ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, pode colocar esse vídeo em câmera lenta clicando no vídeo depois nos 3 pontinhos que tem no canto do vídeo, tá? Você pode escolher a velocidade, pode deixar um comentário que eu ajudo você. Aqui eu vou seguir contornando assim até chegar no próximo canto para eu mostrar aqui como faz o cantinho também. É super fácil e eu mostro para você como fazer. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos baixos sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, na última carreira eu vou fazer o ponto baixo na metade da última carreira. E o próximo ponto eu vou fazer no canto. Aqui, olha, onde ainda tenho a ponta de fio inicial. Aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer duas correntes para formar o canto do tapete. Se você tem o ponto muito apertado, pode fazer 3 correntes aqui que dá certo também. Depois dessas duas correntes, eu vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo para completar o canto do tapete, desse jeito. E depois eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos e aproveito para prender essa ponta de fio aqui, olha, que eu deixei no início. Depois, quando estiver sobrando um pouquinho desse fio, eu deixo ele na parte do avesso da peça, divido ele em 2, amarro bem e corto as sobras. Ou se você prender ele todo com ponto baixo, não precisa nem fazer isso, não precisa nem amarrar, tá? Aqui, olha, vai ficando bem simétrico a lateral do tapete, né? Eu fiz os pontos baixos sempre do mesmo jeito. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta e os próximos cantos são um pouquinho diferentes, somente o ponto de base, né? Aqui no próximo canto, por exemplo, eu tenho aquele ponto baixo que eu fiz, olha, e as duas correntes para começar o primeiro ponto alto. Mas a forma de fazer também é exatamente igual. Eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, voltar no mesmo espaço, fazer um ponto baixo novamente. Vou até tirar a agulha aqui, olha. Um ponto baixo aqui no canto, duas correntes, novamente ponto baixo. Depois eu sigo ponto baixo na metade da carreira, ponto baixo na divisão, novamente na divisão de ponto baixo, na metade da carreira. Aqui no canal
tem um vídeo mostrando exatamente como fazer esses cantinhos. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha nesse link que aparece aqui em cima. Vou deixar ele na descrição do vídeo também. Apesar de ser um outro tapete, que é o tapete coruja, os cantos são exatamente iguais, então você pode seguir o mesmo passo a passo, tá? Aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixos então por toda a volta, e aí no final eu mostro para você como fazer o último canto, né, desse tapete com ponto baixo e como finalizar a volta também. Já estou chegando no final da primeira volta de ponto baixo e o próximo ponto é o último ponto da carreira de número 26, ou seja, eu preciso fazer o canto dessa volta nesse ponto aqui. Lembra que após esse ponto alto eu fiz uma corrente e depois fiz o primeiro ponto baixo na metade da carreira, né? Então eu preciso finalizar nesse ponto baixo e não na corrente de espaço. Vou fazer então ponto baixo em cima do último ponto da carreira de número 26. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Esse próximo ponto baixo já vai esconder a corrente que eu fiz de espaço, veja só. Assim. E agora eu finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz na metade da carreira de número 26. Faço ponto baixíssimo e assim eu finalizo a primeira volta. Para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou no próximo ponto, só que pegando somente o fio da parte de trás. Cada um dos pontos tem esses dois fios na parte de cima, só que desta vez, para deixar um detalhe na frente, eu pego somente o fio da parte de trás de cada um dos pontos, desse jeito. Então, após essa corrente, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo também. E vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto onde nós temos duas correntes de espaço. Eu fiz duas correntes de espaço em todos os cantos, né? Se você fez 3 correntes, não se preocupe, eu ensino como fazer também, mas eu vou seguir fazendo os pontos baixos pegando somente o fio na parte de trás. Quando chegar no cantinho, eu explico para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos baixos pegando somente o fio na parte de trás. Veja que vai ficando esse detalhe aqui, olha, do fio, né, da primeira volta que eu fiz com ponto baixo. A lateral também fica bem simétrica. E chegando aqui no canto eu fiz duas correntes na volta anterior. Se você fez 3, não se preocupe, eu explico como fazer também. Logo à frente tenho as duas correntes, vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes. Logo em seguida faço duas correntes de espaço e vou na segunda corrente e faço ponto baixo. E depois sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos já na próxima lateral, pegando somente o fio de trás também. Normalmente, como fiz então na primeira lateral, eu vou seguir na próxima lateral pegando somente o fio na parte de trás e fazendo ponto baixo. Se você fez 3 correntes na volta anterior, para formar o canto, você vai fazer ponto baixo na primeira e na segunda. Depois sim, faça as 2 ou 3 correntes e volte na segunda corrente e faça ponto baixo. Depois faça ponto baixo na terceira corrente e siga fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos normalmente, tá? Eu vou seguir fazendo ponto baixo então em todos os pontos. Os próximos cantos são exatamente iguais, então é só você repetir o que fizemos nesse canto aqui. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a segunda volta, na verdade eu estou chegando no último canto aqui, né, antes de completar a segunda volta. Veja que eu tenho logo à frente as duas correntes que formam o canto, então aqui eu vou fazer exatamente igual, um ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Logo à frente eu tenho um ponto baixo e a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Então vou fazer ponto baixo nesse aqui e faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo e assim eu finalizo a segunda volta. Veja que eu finalizei então com ponto baixíssimo na direção do terceiro ponto baixo e agora eu vou voltar, olha, vou alongar um pouquinho esse ponto, vou voltar no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma alça com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos de base, cuidado para não pular esse que fica mais imprensado, olha, 1, 2, 3. Vou no próximo ponto e vou fazer uma sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer alça com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3. E faço sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
Se você fez tudo certinho, exatamente igual ao meu, é só seguir esse passo a passo aqui. Mas se você fez um tapete diferente ou o seu ficou com uma contagem diferente de pontos, não se preocupe que logo mais à frente eu explico exatamente como fazer essa divisão e aí você consegue fazer adaptação em outros modelos também. Aliás, esse modelo que eu vou utilizar aqui é o mesmo que eu utilizei no tapete com efeito 3D. Então eu estou fazendo o mesmo bico de acabamento num tapete com tamanho diferente, para você ver como é super fácil fazer essa adaptação, tá? Veja que eu estou fazendo alças com 3 correntes, pulando 3 pontos e fazendo sequência com 3 pontos baixos. Mas se eu continuar desse jeito, não dá certo. Eu preciso chegar lá no canto do tapete com uma sequência de 3 pontos baixos. E se eu seguir desse jeito, vai ficar faltando um ponto, vai ficar com uma sequência de 2, eu preciso de mais um ponto para dar certinho lá no final. Esse ponto que falta, eu vou fazer uma adaptação aqui na metade do tapete, tá? Mas até a metade, então, eu vou seguir fazendo alça com 3 correntes, pulando 3 pontos e faço sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Alça com 3 correntes, pulando 3 pontos. 1, 2, 3 e faço 3 pontos baixos. Vou fazer assim até chegar mais ou menos na metade. Até a metade do tapete eu não vou fazer nenhuma alteração, tá? Só uma alteraçãozinha na metade para dar certinho lá no final. Esse aqui eu vou fazer sem cortar o vídeo, direto aqui para que você veja que não tem nada diferente. Então se você fez o seu tapete exatamente igual, vai dar certo também. Mas se não der certo, você deixa um comentário aí com a quantidade de pontos que eu ajudo você a fazer essa divisão aqui de forma bem fácil, tá? Já estou quase chegando aqui, olha, na metade do tapete. Todas as sequências com 3 pontos, com alça de 3 correntes, pulando 3 pontos de base. A próxima alça eu vou fazer com 2 correntes, vou pular somente 2 pontos e vou continuar fazendo sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Veja que eu fiz uma alça diferente, só com 2 correntes, pulando 2 pontos, todas as outras com 3. E eu vou seguir assim também, com alça de 3 correntes, pulando 1, 2, 3 pontos de base e fazendo sequência com 3 pontos baixos. 2, 3. Alça com 3 correntes, 1, 2, 3 pontos de base e vou fazer sequência com 3 pontos baixos. Vou seguir sem cortar o vídeo. 3 correntes, pulando 3 pontos e sequência com 3 pontos baixos. Bem fácil memorizar, né? Tudo 3. Alça com 3, pula 3 e faz sequência com 3. Só aquela adaptação, uma alça na metade com 2 correntes pulando 2 pontos para dar certinho. Se você fez aí no seu tapete com um tamanho diferente, como eu prometi, eu vou fazer, tá? Vou ensinar aqui como você fazer essa adaptação. Olha só, 3 pontos baixos, alça com 3 correntes, vou pular 1, 2, 3 pontos e vou fazer sequência com 3 pontos baixos, dá certinho chegar no último ponto baixo, olha, antes da alça de 2 correntes. Tá? Então, se você fez exatamente igual, também dá certinho aí no seu tapete. Eu tenho aqui, olha, veja que eu comecei na direção do terceiro ponto baixo, então quando eu completar a volta, eu vou fazer essa sequência com 3 pontos baixos aqui nesse canto também. E eu tenho, olha, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alças antes de chegar no canto, tá? Chegando aqui no canto, olha, veja que eu fiz ponto baixo no último ponto, vou fazer alça com 3 correntes, vou começar no primeiro ponto baixo, vou só pular os pontos do canto, tá? Essa alça aqui que forma o cantinho. Começo no primeiro ponto baixo e vou fazer uma sequência com 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Do mesmo jeito. E vou seguir fazendo assim também. Alça com 3 correntes, pulo 1, 2, 3 e faço sequência com 3 pontos baixos. Para dar certinho no comprimento do tapete, eu vou fazer 3 alças pulando somente 2 pontos, tá? 3 alças com 2 correntes, pulando somente 2 pontos. Isso no comprimento. Você pode fazer de forma aleatória. Eu vou dividir mais ou menos, vou fazer um aqui, olha, entre a letra T e a letra E, outro aqui próximo da letra A, e um mais no final aqui, olha, perto da letra M e da letra O. Pode dividir aí do jeito que você quiser que dá certinho, desde que tenha 3 espaços, tá? Se você fez exatamente igual, desde que tenha 3 espaços. Mas se você fez com um tamanho diferente, é só você contar o total de pontos, o total menos 15 e o restante dividido por 9. Se precisar de ponto para completar a sequência com 3 pontos, você faz aí alça pulando somente 2 pontos, ou você pode também fazer uma sequência com 4 pontos baixos, tá? O importante é adaptar, porque a quantidade de alças que tem aqui entre um canto e outro precisa ser número ímpar, tá? Se ficar com número par não dá certinho
fazer o bico de acabamento. Então, fazendo alça número ímpar entre um canto e outro dá certinho. Mas como eu disse, se você tiver alguma dúvida, é só postar um comentário aí que eu venho ajudar você. Como aqui é praticamente repetição, somente 3 espaços que eu vou fazer com 2 correntes, eu vou fazer aqui no comprimento do tapete. No final aqui do comprimento eu mostro para você exatamente como eu fiz, tá? As sequências com alça de 2 correntes, pulando 2 pontos, para que você confira e faça certinho no seu tapete também. Já estou chegando no canto, fazendo as alças aqui no meu tapete, como eu expliquei para vocês. Olha, fazendo aqui a última sequência de ponto baixo, dá certinho 3 pontos baixos chegando no canto no espaço de 2 correntes. Essa aqui já é a segunda lateral, na verdade eu já estou completando a volta, mas no comprimento é do mesmo jeito, na largura também sempre do mesmo jeito. Eu vou mostrar aqui para você como ficou, olha. No comprimento eu tenho 1, 2, 3, 4 alças com 3 correntes pulando 3 pontos de base, e aí fiz uma alça com 2 correntes pulando somente 2 pontos. Essa aqui é a primeira alça com 2 correntes. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças, todas com 3 correntes pulando 3 pontos. E aí fiz novamente uma alça com 2 correntes pulando 2 pontos. Depois dessa alça eu fiz 1, 2, 3, 4 alças, todas com 3 pontos e pulando 3 pontos e com 3 correntes. E fiz a terceira alça com 2 correntes pulando 2 pontos. E completei, olha, com 1, 2, 3, 4, com 5 alças pulando 3 pontos e alça com 3 correntes. Todos os espaços, né, de ponto baixo sempre com 3 pontos baixos. Está exatamente assim, olha, na outra lateral aqui do tapete também, tá? Olha, eu tenho aqui uma alça pulando 2 pontos com 2 correntes de espaço. Vou procurar aqui a segunda alça, mais uma, a segunda alça, todas as outras com 3. E aqui, olha, a terceira alça com 2 correntes pulando 2 pontos. Todas as outras alças com 3 correntes pulando 3 pontos de base. Na largura do tapete, olha, fica também exatamente igual. Somente uma alça pulando 2 pontos, né? Uma alça com 2 correntes, mais ou menos na metade. Todas as outras com 3 correntes e pulando 3 pontos também. Eu vou concluir aqui então essa volta para eu mostrar aqui como fazer o arremate com essa ponta de fio. Aqui, olha, após fazer o canto, vou fazer 3 correntes. E vou completar essa volta. Eu comecei no terceiro ponto, então eu vou fazer aqui os outros 2 pontos baixos que estão faltando nessa sequência. 1, 2. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com um ponto baixíssimo, pegando desse jeito, olha, no ponto baixo, de cima para baixo, e fazer a finalização com ponto baixíssimo. Se você tem agulha de tapeceiro ou agulha de costura, aqui, olha, após o segundo ponto baixo, alonga bem esse fio. Vou cortar ele e fazer a finalização com a agulha de tapeceiro, que serve aí uma agulha de costura, né? Cabendo aí o fio no fundo da agulha, dá certo você fazer também. Vou colocar aqui o fio na agulha. E vou pular o ponto baixo, olha que eu preciso finalizar, eu vou na primeira corrente da alça, né? Com 3 correntes, pegando os 2 fios na parte de cima. Desse jeito, pegando de trás para frente, passo todo o fio. Depois eu pego no ponto baixo, no último ponto baixo, e aí sim passo de cima para baixo no ponto baixo que eu estou finalizando, saindo com o fio no avesso da peça. Aqui é só ajustar bem esse ponto e ele fica exatamente igual a todos os outros. Com o fio já no avesso da peça, eu vou só costurar ele um pouco aqui para esconder esse fio. Não tem regra aqui de onde você vai fazer essa costura. É sempre importante fazer com que ele não apareça na frente do trabalho, mas isso é super fácil quando está trabalhando com fio da mesma cor, porque não vai ficar aparecendo tão fácil não. A menos que você faça esse contorno aqui com ponto baixo, com fio de outra cor, que fica legal também aí no seu tapete, tá? Então se você quiser, por exemplo, já fazer esse contorno com fio de cor mais escura, dá certo também. Costurei ele aqui um pouquinho para não ficar aparecendo lá na frente, vou dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Costurei ele aqui no avesso um pouquinho, vou dividir ele em 2, amarrar bem e cortar as sobras. Ficou assim, olha, aqui no tapete. Então eu tenho agora as alças todas prontas e eu vou começar a fazer a próxima etapa aqui no bico de acabamento com o rosa mais escuro. Deixa eu mostrar aqui para você, olha, que desse rosa mais claro, um novelo com 400 gramas, sobrou só essa quantidade aqui. Você viu que do rosa mais escuro também sobrou pouco, então eu vou precisar de um pouquinho mais de 400 gramas para completar o bico de acabamento com esse rosa mais escuro. Mas o rosa claro, um novelo com 400 gramas, se o seu ponto não for muito alongado,
acredito que dê para você fazer com um novelo só, tá? Se o seu ponto for muito alongado, talvez precise um pouco mais, porque no meu aqui não sobrou muito, tá? Na próxima etapa eu vou trabalhar com esse rosa de cor mais escura, que é o 6085, e vou começar aprendendo na quinta alça, contando, voltando, olha, contando do canto. 1, 2, 3, 4 na quinta alça, desse jeito aqui no canto tem uma alça também. Vou introduzir a agulha na corrente do meio das 3 que estão formando a alça. Vou posicionar esse fio no dedo deixando uma sobra para eu fazer o acabamento no final. Vou posicionar o fio no dedo, buscar, olha, e passar dentro dessa corrente do meio. Já com uma laçada na agulha, eu vou buscar por dentro dessa alça desse jeito, busco o fio novamente e depois pego o fio do novelo mais uma vez e faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça. Eu já posso deixar, olha, essa ponta de fio aqui para fazer o acabamento no final. Na próxima alça eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço, novamente no mesmo lugar, 2 pontos altos, 1, 2. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e faço do mesmo jeito. 1, 2, 2 correntes, 1, 2, vou no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, faço do mesmo jeito. Todas as alças entre um canto e outro você vai fazer exatamente igual. Esse leque com 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Olha, estou completando mais um leque já antes do canto. Entre um canto e outro, sempre do mesmo jeito. Chegando aqui no canto, eu vou fazer uma corrente de espaço e o leque do canto eu vou fazer com 3 pontos altos, 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes aqui no canto também, olha, 3 pontos altos, 3 correntes, vou virar o trabalho para o meu canto aqui ficar bem certinho e vou completar esse leque com mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Então só o leque do canto fica diferente. Todos os cantos você vai fazer exatamente igual, tá? Uma corrente de espaço, vamos para a próxima alça e nas alças entre um canto e outro, leque com 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos, 1, 2. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como você pode ver, é sempre uma repetição, então eu vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os leques sempre do mesmo jeito. Para finalizar essa volta, eu preciso completar esse leque aqui do início. Lembra que eu fiz um ponto baixo e 2 correntes, né, para dar o início aqui da volta. Então eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço, na mesma alça que eu fiz esse início, faço 2 pontos altos, desse jeito. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Para completar, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. Assim fica sobrando uma corrente de espaço e entre um leque e outro fica exatamente igual. Quando finalizar, olha, eu completo esse leque aqui também e ele fica exatamente igual a todos os outros. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 3 correntes. São 2 correntes para dar altura de um ponto alto, uma corrente para deixar de espaço. Agora eu vou fazer ponto baixo dentro do próximo leque. Desse jeito. Então, se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, faça 4 aqui no início, porque precisa ficar sobrando uma de espaço. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. No próximo leque, eu vou começar em cima do primeiro ponto alto desse leque, fazendo ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima do segundo ponto alto do leque. Cheguei no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço de 2 correntes, ou seja, dentro do leque. 1, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. 2. E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos desse mesmo leque. 1, 2. Veja que eu fiz ponto alto em cima de ponto alto nos 2 primeiros pontos, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 2 correntes de espaço e continuei. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes do leque e ponto alto em cima de ponto alto.
ficou assim. Para continuar, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo leque e prendo com ponto baixo. Faço uma corrente de espaço e o próximo leque é o leque do canto, e toda vez que chegar no canto você vai fazer do mesmo jeito. O leque do canto tem 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Então eu vou laçar o fio na agulha. No primeiro ponto alto eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto, volto no mesmo lugar, olha, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima dos próximos 2 pontos, mas dessa vez só um ponto alto em cima de cada um. Ficou assim, olha, 4 pontos altos, sendo que no primeiro tem 2 pontos. No espaço de 3 correntes eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, vou fazer 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou completar fazendo mais 3 pontos altos aqui ainda no mesmo espaço de 3 correntes. 1, 2, 3 pontos altos. Continuando ainda nesses pontos altos do leque, no primeiro e no segundo eu vou fazer só um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. No último ponto eu faço 2 pontos altos, ou seja, no primeiro e no último ponto eu fiz um aumento de pontos. Ficou assim, olha. Então, em cada lateral eu tenho aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 correntes de espaço. 1, 2, 3 aqui no espaço de 3 correntes dentro do leque. E depois 2 pontos altos nos 2 primeiros e 2 pontos altos no último ponto. Ficou desse jeito, é só repetir em todos os cantos, tá? Para continuar, eu vou fazer uma corrente de espaço após completar esse leque do canto e vou prender com ponto baixo no próximo leque. Uma corrente de espaço, vou para o próximo leque, olha, lacei o fio na agulha e faço exatamente igual ao que eu fiz no primeiro leque, né, ao começar essa volta. Ponto alto em cima de cada um dos pontos altos do leque. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço, laço o fio na agulha e volto no mesmo lugar e faço novamente 2 pontos altos. 1, 2. Nos outros 2 pontos eu faço ponto alto em cima de ponto alto. 1, vou no próximo, faço um ponto alto também. Ou seja, nos leques entre um canto e outro vai ser sempre assim. Você vai prender com ponto baixo em um leque e fazer o outro completo desse jeito com 4 pontos altos em cada uma das laterais. Fiz esse leque, faço uma corrente de espaço, vou para o próximo leque e prendo com ponto baixo. Uma corrente de espaço, vou para o próximo leque e repito esse leque aqui. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os leques sempre do mesmo jeito. Nesse último leque, olha, eu comecei fazendo 3 correntes e por isso, olha, eu já tenho ponto alto então na direção do último ponto do leque. Fiz 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes, um ponto alto em cima do próximo ponto, deixo a laçada bem ajustada na agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente para que fique sobrando uma, já que eu fiz 3 correntes no início. Finalizo com ponto baixíssimo. Assim eu completo esse leque também para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Vou começar a próxima volta fazendo 3 correntes. São 2 para dar altura do ponto alto e uma para ficar de espaço. Então, se você tem costume de fazer 3 correntes para dar altura do ponto alto, inicia com 4, porque no final precisa ficar sobrando uma corrente. Vou laçar o fio na agulha, vou pular esse ponto baixo, vou direto para o próximo leque. E vou fazer ponto alto em cima de cada um dos pontos altos do leque até chegar dentro do espaço de 2 correntes que eu tenho separando as 2 laterais. Vou fazer somente um ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegando no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar, vou fazer novamente 2 pontos altos ainda dentro do leque. 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos na próxima lateral também. 1, 2, 3, 4. Ficou assim, olha, em cada uma das laterais do leque tem um total de 6 pontos altos. Para passar de um leque para o outro, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pulo esse ponto baixo e vou direto para o próximo leque. Mas o próximo leque é o leque do canto, e no leque do canto é um pouquinho diferente, tá? No primeiro ponto alto eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto,
Volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Em cima dos próximos pontos eu faço somente um ponto alto em cima de cada um. Vou seguir com um ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de 3 correntes que eu tenho aqui dentro do leque. Ficou assim, olha, 2 pontos altos no primeiro e um ponto alto em cima de cada um dos outros pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No espaço de 3 correntes eu vou fazer 3 pontos altos. 1, tudo no mesmo lugar. 2, 3. Ou seja, tenho aqui um total de 11 pontos altos nessa lateral do leque. Vou fazer 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha. Vou voltar no mesmo espaço de 3 correntes e vou fazer novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou continuar fazendo ponto alto até o penúltimo ponto de base. No último eu preciso fazer 2 pontos altos. Até o penúltimo eu vou seguir fazendo somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos. Olha, vou no próximo, faço somente um ponto também. Vou seguir assim até o penúltimo. Chegando aqui no penúltimo ponto, sempre um ponto alto em cima de cada um dos pontos. Comecei fazendo 3 no espaço de 3 correntes. No último ponto eu vou fazer 2 pontos altos para ficar exatamente igual à lateral anterior, né? Para ficar também com 11 pontos altos nessa lateral. Olha. Ficou assim. Entre os cantos é diferente, né? Igual eu fiz esse leque aqui, então só no canto você vai fazer desse jeito, tá? O aumento de pontos e 3 pontos altos aqui dentro do leque. Para passar de um leque para o outro, sempre uma corrente de espaço, laça o fio na agulha e siga com ponto alto em cima de ponto alto aqui no próximo leque. Do mesmo jeito, tá? Aqui é uma repetição do primeiro leque que eu fiz. Nesse aqui não tem o aumento de pontos no primeiro ponto alto. Veja que eu fiz 4 pontos, ou seja, um ponto alto em cima de cada um dos pontos. Dentro do leque eu faço somente 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço, começo novamente dentro do leque e sigo fazendo ponto alto, 2 aqui no espaço de 2 correntes e sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6. Fiz um pouquinho mais rápido porque é uma repetição do primeiro leque, tá? Exatamente igual esse aqui, olha. E para passar de um leque para o outro, uma corrente de espaço. Se o seu ficar repuxando aí, se ele ficar levantando, né, se não ficar certinho quando colocar numa superfície plana, você pode fazer 2 correntes de espaço, ou você pode aumentar, tá? Fazer um aumento de pontos, 2 pontos altos no início e no final, como eu fiz aqui no do canto. O importante é testar, porque depende muito dos pontos de cada um. Mas se o seu já ficar certinho assim, é só seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos no último leque. Aqui, olha, eu comecei fazendo 3 correntes, então eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 3 que eu fiz para começar a volta. Assim fica sobrando uma corrente de espaço e aqui entre um leque e outro fica exatamente igual todos os outros também, né? Que nós temos uma corrente de espaço. Se você começou aí fazendo 4 correntes, finaliza na terceira corrente, assim fica sobrando uma também. Para começar a próxima volta, eu vou alongar um pouquinho esse fio, vou voltar aqui no mesmo lugar, na segunda corrente, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, vou buscar ele novamente, tenho 2 laçadas, passo nas 2 laçadas e formou um ponto baixo em cima dessas correntes aqui que formam o primeiro ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou já no próximo leque, desde o primeiro ponto e vou seguir fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, fiz ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. No espaço de 2 correntes eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, volto no mesmo espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda no mesmo lugar, prendo com ponto baixo. 3 correntes novamente, 1, 2, 3, ainda dentro do leque, no mesmo espaço, vou prender com ponto baixo.
Quando eu faço essa folha aqui, olha, na ponta dentro do leque, eu vou fazer exatamente igual em todas as outras. Mas ela imprensa esse ponto, o primeiro ponto dos que eu tenho logo à frente, tá? Então, começando na direção do primeiro ponto, que fica um pouquinho mais imprensado, mas sem pular esse ponto. Vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Assim, olha, um ponto baixo em cima de cada ponto alto, até chegar no espaço de uma corrente que eu tenho entre um leque e outro. Olha, ficou desse jeito. Se você quiser essa folhinha maior, faça com 5 correntes, 7 e 5 correntes ela fica maior, tá? Aqui para passar de um leque para o outro, eu vou fazer uma corrente de espaço na direção de uma corrente, vou para o próximo leque e vou seguir fazendo ponto baixo até chegar dentro do leque novamente, né, no espaço de 3 correntes. Já estou chegando no espaço de 3 correntes e aqui eu vou fazer exatamente igual. Esse aqui é o leque do canto, mas eu vou fazer exatamente igual eu fiz no outro leque, tá? Então, vou prender com ponto baixo no espaço de 3 correntes e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Volto no mesmo espaço e prendo com ponto baixo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E volto no mesmo espaço e prendo com ponto baixo. 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Volto no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, olha, ele fica imprensando aqui esse ponto alto, né, que está dentro do leque, mas eu fiz exatamente igual a folhinha do outro leque também, olha, do mesmo jeito. E eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos outros pontos altos do leque, só tomar cuidado para não esquecer esse aqui, porque ele fica mais imprensado. Fiz ponto baixo e vou seguir em cima dos próximos pontos altos também, somente um ponto baixo em cima de cada um dos pontos. Vou seguir assim até chegar aqui nesse espaço de uma corrente que eu tenho entre um leque e outro. Chegando aqui no espaço de uma corrente, olha, entre um leque e outro, vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir no próximo ponto alto já do próximo leque e vou seguir fazendo ponto baixo do mesmo jeito que eu fiz em todos os outros pontos, ou seja, ponto baixo em todos os pontos altos, na direção da corrente entre um leque e outro eu estou fazendo corrente de espaço. Sempre que chegar no espaço dentro do leque, a folha é sempre do mesmo jeito, olha, um ponto baixo, 3 correntes de espaço, prenda com ponto baixo novamente. 5 correntes, agora eu já estou fazendo mais rápido, olha, 1, 2, 3, 4, 5, porque é uma repetição, tá? Em todos os espaços você vai fazer exatamente igual. Então aqui eu já não estou detalhando tanto porque é a mesma coisa que eu fiz nas outras. E sempre que prender aqui esse último ponto também, presta atenção, olha, porque ele fica muito imprensado, tá? O ponto baixo. E se você já partir direto para o segundo ponto, ele fica torto, tá? O biquinho aqui do trabalho fica torto, sempre para o lado da mão esquerda, porque você pula um ponto. Então tem que prestar bastante atenção para não esquecer esse ponto. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer 2 correntes de espaço aqui, olha, nesse lugar de transição de um leque para o outro, você faça 2 correntes e aí segue para o próximo leque, tá? Mas eu faço sempre uma corrente de espaço entre um leque e outro. Faça o teste assim, olha, colocando numa superfície plana, se ficar certinho, é só seguir repetindo aí no seu tapete. Eu vou fazer o meu aqui a volta completa, no final eu mostro para você como fazer o arremate de fio, porque essa aqui já é a última volta do trabalho, né? Então já estamos finalizando já o tapete. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos baixos aqui no último leque, olha, eu comecei essa volta fazendo um ponto baixo, né, na direção desse último ponto. Se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo que foi feito aqui para começar a volta. Mas se você tem agulha de tapeceiro, para aqui, olha, um ponto baixo antes, aqui você alonga bem esse fio, deixa uma sobra suficiente para fazer o acabamento, um pouquinho maior para encontrar com a outra ponta de fio que tem aqui no avesso da peça. Vou cortar esse fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro, que pode ser uma agulha de costura, que dá certo também. Aqui, olha, eu vou colocar o fio. Com o fio na agulha, eu vou pular o ponto baixo, vou na corrente de espaço que tem logo após o ponto baixo entre um leque e outro, vou passar a agulha de trás para frente, pegando os 2 fios desse jeito. Vou ajustar bem esse ponto e vou passar agora em cima do último ponto baixo e depois no primeiro ponto baixo, no ponto que eu fiz para começar a volta, mas saindo com a agulha no avesso da peça, desse jeito. Aqui é só ajustar bem esse ponto que ele fica exatamente igual a todos os outros, olha. Com o fio já no avesso da peça, eu vou seguir costurando ele até encontrar a outra ponta de fio. Aqui não tem muito segredo, é só ir costurando ele mesmo. Como é da mesma cor, não fica aparecendo lá na frente, você pode seguir conduzindo esse fio, desse jeito, olha, costurando ele aqui no avesso.
até chegar aqui onde já tem a outra ponta de fio. Aqui você pode tirar da agulha, amarrar bem essas duas pontas de fio e depois cortar as sobras. Fiz o arremate do fio e eu já tenho aqui o meu tapete pronto. Eu espero que você tenha feito o seu gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. Se você quiser enviar uma fotografia do trabalho pronto, o meu e-mail é crochetapetes@gmail.com. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!